Pronto. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Sim. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez em mais uma reunião do Grupo Jovens online, igual semana passada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o pensamento positivo, a força do pensamento positivo. E antes disso, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, que mesmo nessa quarentena, hoje estamos indo para 15º dia de quarentena, mas todos mantendo as suas vibrações positivas, acreditando que isso tudo vai passar. Vamos conseguir levar isso tudo de uma forma mais branda. Todos estão se adaptando. Do grupo Incentivo Ramatiz, por exemplo, os atendimentos da entidade Ramal voltaram a ser feitos desde quarta-feira passada, online. A entidade Caços, a entidade Ana, Catalahara, elas ficam lá atendendo. E eu, juntamente com a doutora Zélia, a gente faz o atendimento remoto, via online. Cássio e Ana e Catalahara, que é o Dr. Cláudio, o Claudemir e a Ariane. Certo? Então, hoje vamos começar o nosso assunto, o nosso bate-papo. E mais uma vez, quem tiver, tem quantos? 61. Mais uma vez, quem tiver alguma dúvida, pode fazer, que a gente vai tentando responder. A Karen está aqui nos ajudando, mas quero deixar uma coisa clara. Nós estamos tentando, desta vez, gravar pelo YouTube para manter essa palestra, essa conversa nossa, gravada no YouTube para alguém que quiser acessar depois. Pois a live, ela só fica guardada na minha página por 24 horas. Vamos ver o que a gente consegue fazer com a internet que nós temos aqui. Mas acredito que tudo vai dar certo, né? Então vamos conversar um pouco. A gente hoje vai conversar e falar sobre a mente positiva, o pensamento positivo, que somente nós, como médiuns do grupo, devemos ter nesse momento, nesse instante de tensão, em que a economia, em que a política, em que o sistema de saúde, vários pontos do nosso país, ao nosso redor, estão começando a ter, não um colapso, mas uma crise, certo? E como que nós podemos manter o pensamento positivo nesse momento? O pensamento, igual muitos colocam, ele é um tipo de processamento mental que permite a nós, seres humanos, a modelar nossas percepções em relação ao mundo que estamos, ao mundo em nossa volta. E, igual eu mencionei semana passada, só um instante, o pensamento, ele é, segundo Descartes, penso, logo existo. Ou seja, é a essência do homem. A nossa essência é o pensar, porque a partir do pensar nós temos nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos. A senhora quer falar alguma coisa? Tá. Gente, só um instante. E na psicologia, o pensamento para nós, igual eu comentei inicialmente, é um processamento mental que modela toda a percepção que temos do mundo em nossa volta. Entrando um pouco em mais detalhes, por exemplo, para Freud, a mente humana era formada pelo consciente, que é a realidade, e o inconsciente, que é aquilo que está escondido em nossa mente, ou seja, aquilo que nós temos guardado lá em nosso interior, que muitas vezes nós não conseguimos ter um acesso, por ser algo que já está bem apreendido lá dentro. E ele acreditava que ali também estavam guardados boa parte daquilo que vivemos, como por exemplo, emoções, impulsos e crenças. Sendo que essas crenças, esses impulsos, emoções, muitas vezes a gente age automaticamente, Tudo se tornou algo automático em nossa vida, como por exemplo, você aprende a dirigir. Hoje, quando você já tem um tempo na direção, você já começa a fazer tudo automático. Você não pensa, agora eu vou pisar no freio, agora eu vou pisar no acelerador. Não, já é algo automático.
a marcha, você já vai passar a marcha automaticamente, certo? Bom, só um instante, por favor. Tá. O pensamento, como vemos, ele é formado por uma série de processos e de elementos. Como assim? Vamos pegar o que o Freud sempre colocou, né, na psicanálise. Nós temos o real, o imaginário e o simbólico. Essa representação, né, são termos psicanalistas, mas acredito que vale para todas as áreas. O real é aquilo que realmente é. Por exemplo, nós temos uma flor. Você está imaginando uma flor. Essa flor, a forma como você imaginou, é o que é o seu imaginário. E o simbólico é o que essa flor significa para você. Juntos esses três, eles formam a forma como você interage com as coisas, com as emoções, com os acontecimentos à sua volta. E um dos principais elementos que compõem o nosso pensamento é também a forma como nós nos expressamos, que é o quê? A linguagem. Eu, por exemplo, sou geminiano. Mamãe já é virginiana, né? Já é mais centrada, mais detalhista. Geminiano já é mais matraqueiro. Fala igual pobre na chuva. A não ser se você pegar e amarrar os braços dele junto ao corpo, que ele para de falar. E a linguagem, ela é a forma que utilizamos para poder nos comunicar e fazer com que todos possam nos entender e nos interpretar. Não só a linguagem falada, mas a linguagem escrita, desenhada, pintada. Tudo é linguagem. Tudo nos traz um conforto. Igual eu estava vendo um pouco esses vídeos todos que estão vindo, né, sobre na quarentena, falando sobre, por exemplo, a mídia. Que a gente senta na televisão, começa a ver a mídia, até era do Mussum, falando que se você fica sentado, você pode ter problemas no coração. Aí ele logo fica em pé, começa a fazer exercício físico. Aí a mídia fala, mas se você começar a fazer exercício sem orientação médica, você também pode ter problema no coração. E nisso ele vai tendo alguns outros comportamentos que a mídia sempre rebate, dizendo que aquilo ali vai dar algum problema para ele. Então, são linguagens que às vezes a gente deve evitar um pouco, para compreender melhor o que realmente a gente deve fazer. Devemos nos organizar recolhidos para fazermos o que orientações da OMS. Pausou. Dentro de nossa residência. Exercícios físicos, leitura, atividades que possamos sempre estar interagindo com as pessoas que estão em casa, mas também conosco mesmo. Porque muitas vezes a gente fica pensando, o que eu vou fazer em casa? Vou lavar vasilha, lavar a cozinha, lavar a sala, limpar tudo, depois vou sujar para fazer tudo de novo. Não, você pode tentar fazer coisas diferentes. Justamente para poder permitir que a sua mente, que o seu pensamento possam ter vertentes diferentes. Viu? Para quem entrou agora, a gente está conversando um pouco hoje sobre a força do nosso pensamento e o que nós, como membros do grupo, podemos fazer para lidar melhor com essa situação e permitir que a nossa força, a nossa vibração possa ajudar ao planeta Terra nesse momento. Até então a gente está explicando um pouco sobre o que é o pensamento e como que ele é formado. E agora a gente está no momento em que comentamos sobre a forma de linguagem, a forma de comunicar. Pois muitas vezes a gente acaba se perdendo na tempestade, né? E a gente esquece de olhar para o brilho do sol. Preferimos muitas vezes ficar perdidos em tumultos, turbulências e esquecer o brilho do sol que está ao nosso lado. Bom, para começarmos a conhecer o verdadeiro poder que temos em nossas mentes, precisamos de algumas reflexões, como por exemplo a de Sócrates. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Isso para mim significa o quê? Você conhecer a ti é você conhecer a sua verdade.
Conhecer o universo e os deuses, em resumo, é conhecer a sua verdade. Porque o seu Deus, mesmo que você tenha a mesma crença que eu, é diferente do Deus que eu creio. É diferente do Deus do católico, do judeu, certo? Mas, em suma, todos são uma partícula divina que é o Criador. Então, todos têm a sua verdade, e por isso que aquela questão discutir fé e política não vai acabar em solução nenhuma, porque cada um vê a sua verdade. Outra pergunta: o que realmente você deseja, né? Você pode observar que tudo que nós temos, tudo que nós queremos fazer é um desejo, é uma escolha. Sartre mesmo, que é um grande filósofo, já dizia... Voltou. Desculpa, deu uma... A internet aqui está um pouquinho falha. Sartre mesmo... O Instagram tá parando a transmissão. Tem pessoas... Tá tendo fala que tem algumas pessoas que devem estar confundindo e estão fazendo ligação pelo Instagram, certo? Mas evitem fazer ligações para a gente poder dar continuidade ao vídeo, beleza? No final a gente vai responder as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever, certo? Pode fazer. Já teve alguma pergunta? Pode. No final a gente vai parar para poder responder a todas as perguntas, tá? A gente vai dar continuidade aqui para não ficar uma coisa muito duradoura, porque eu acho que ainda tem uns 50 slides, né? Tô brincando. Bom, mas o filósofo Voltou. Dedé Luiz. Jean-Paul Sartre já dizia: somos condenados a ser livres, porque a partir do nosso desejo temos uma escolha. Mesmo que a gente escolha não fazer nada. Pessoal, tem uma pessoa que está fazendo ligações. Eu vou pedir para aguardar um minuto, um instante, para evitar ter que parar o vídeo, tá bom? Por gentileza. Bom, e como somos condenados a ser livres, essa escolha em que temos, escolher, não escolher, já tem uma escolha, já é um desejo. Então nós temos que tentar pensar sobre o que a gente vai escolher. Qual que é o nosso desejo? O que a gente deseja fazer, certo? É porque a partir dessa escolha, desse desejo, é que vamos ter o que queremos. Se a gente deseja ficar deitado a quarentena toda, no final, nós vamos ter até um meme que eu recebi, que eu achei bastante interessante. No final da quarentena, a pessoa sobe na balança e a balança fala: por gentileza, subir um por vez. Porque na quarentena parece que, além das vibrações, a gente faz vibração, come, faz vibração, come, faz vibração, come. É aumento de ectoplasma. Dorme, come. Acorda, come, certo? E outra reflexão: com o que você se preocupa? Muitas vezes esse com o que você se preocupa está ligado àquilo que representa para você. Igual, vamos voltar àquele caso da flor que eu citei. Uma rosa. Algumas pessoas ligam a rosa a um momento bom, uma paz, uma tranquilidade. Mas outras pessoas, por exemplo, já ligam a rosa a um velório. E muitas vezes elas não gostam da rosa porque lembra a morte. E isso traz uma preocupação para ela. Às vezes são pequenas coisas que nos trazem uma preocupação que às vezes é desnecessária. O homem não é nada mais do que aquilo que faz a si próprio, como diz o filósofo que eu já citei anteriormente, Jean-Paul Sartre. Nós somos o que queremos ser. Nós somos o que pensamos. Nós somos o que fazemos. Como diz, por exemplo, a lei da atração. Você pensa, você tem. Se você pensa coisas positivas, você atrai coisas positivas. Ah, mas o que eu posso dizer dessa situação? Se eu pensar só coisa ruim, vai vir só coisas negativas para mim? Olha,
vamos falar assim, cientificamente comprovado, pode não haver nada. Mas que todos têm essa experiência, acredito que sim. Se você pensar só negativo, só coisas ruins, você vai começar a só se negativar, porque você vai criando um ciclo vicioso em seu entorno. Quando estamos negativos, nós permitimos que sempre fiquemos negativos. Quando estamos positivos, permitimos que a gente sempre fique positivo. É como se fosse, por exemplo, quando você começa a fazer atividade física. Inicialmente a gente cria uma certa barreira, mas quando começa a fazer, a gente vai automaticamente fazendo e se cuidando e se tratando. Então a forma da gente ver o pensamento positivo é mais ou menos assim. O que eu posso fazer para pensar positivo? Olha, existem diversas coisas que a gente pode fazer, mas muitas vezes o simples gesto de você acordar e já pensar algo positivo, no momento que você acorda, já vai mudar todo o seu dia que vai vir pela frente. O seu pensamento possui uma vibração. A sua vibração possui uma frequência. E a frequência permite que haja essa atração. É como se fosse uma antena de rádio, um canal de rádio. Existem as frequências e cada frequência permite você pegar o sinal de uma rádio. Às vezes você quer escutar sertanejo, rock, gospel, qualquer tipo. Mas vai de acordo com a frequência que você quer ouvir. Ou seja, a frequência que você quer vibrar. Se estamos vibrando negativo, nós vamos normalmente receber energia negativa. Se estamos vibrando positivo, nós vamos continuar recebendo energia positiva. Agora uma pergunta, é fácil vibrar positivo nessa situação que estamos passando? É um pouco complicado, porque isso vai muito de acordo com a experiência de cada um. Igual, muitos casos na Europa, na China, nos Estados Unidos, que são lugares que já estão em isolamento social há mais tempo, começou a ter um pouco aumento no número de divórcios. Porque pessoas que não estavam acostumadas a ficar juntas, que são casadas e não estavam acostumadas a ficar juntas. Há um paralelo que não se completa. Elas começaram a não conseguir lidar bem. Então, a forma como a gente emana a nossa vibração, mesmo com quem está conosco, é a forma com quem vai completar o nosso caminho. A forma que vamos colocar para a gente caminhar, para a gente seguir a nossa vida. Pois o sentido das nossas intenções somos nós que decidimos. Você intenciona o que você quer. Eu quero que essa pandemia acabe rápido. Agora, vai acabar rápido? Vai depender da forma como você vai lidar durante todo esse processo. Ah, mas o Ministério da Saúde está falando que vai durar uns 2, 3 meses. Olha, gente, 2, 3 meses é tempo demais. Mas há 15 dias atrás, a gente já estava pensando, nossa, não vou conseguir chegar em abril. A gente já está em abril. Então a forma como a gente divide nossas tarefas no dia a dia, a forma como a gente coloca as nossas intenções, é a forma como vamos colocar o nosso tempo. E o nosso tempo é o que diz da nossa produtividade. Através dessa conexão que a gente forma do corpo e mente, mente e corpo, é que conseguimos compreender a forma como pensamos e agimos com o nosso corpo. Por exemplo, vamos voltar de novo nesse momento da quarentena. Todos os lugares a gente vê que está sendo orientado a gente fazer exercícios físicos, justamente porque quando nós estamos em casa, a tendência já é a gente ficar mais quieto, mais deitado, né, vendo filme, Netflix. Tanto que todos os canais, né, que tem aplicativo de filme fizeram a gentileza de liberar um mês gratuito para diversas pessoas. Isso é bom e maravilhoso, mas de certo modo é um pouco preocupante, que leva a comer, dormir, comer. Então a gente tem que pensar outra forma de avaliar
a divisão do nosso tempo. Devemos ficar o tempo todo deitado, comendo, deitado, comendo, deitado, comendo? Não. Ah, mas você é gordinho, aposto que você faz isso. Por incrível que pareça, eu só deito à noite. Por quê? De dia eu preciso ficar andando. Eu sou muito ansioso. Mamãe e a Karen sabem disso. Eu sou ansioso, eu fico andando o dia todo. Justamente para quê? Não ficar parado. Porque quando a gente fica parado, a tendência é você também fazer com que o seu pensamento fique parado. Quando você fica muito no mental, né? Fica muito no mental. Quando você está em atividade, a tendência é você fazer o seu pensamento, a sua mente, a trabalhar. Nem que seja você ler um livro. Movimentar a energia. Movimentar a energia. Que isso é que é o importante. O trabalho mente e corpo é um complemento. A mente completa o corpo e o corpo completa a mente. A maior força que temos é a nossa vibração. Como sempre colocou a minha entidade, que é a entidade Raul. Por quê? Somos o que fazemos e fazemos o que somos. As nossas intenções são o que nos fazem. Se a gente pensa, hoje eu quero fazer algo, e você vibra para que aquele algo ocorra, é porque você colocou uma certa força naquela vibração, naquela intenção, para que aquilo ocorresse. A realidade nada mais é do que um espelho em que a gente projeta aquilo que existe dentro de cada um de nós. Todos aqui já escutaram um pouco sobre o efeito projeção, que muitas vezes a gente está insatisfeito com algo que está dentro da gente, só que acaba que a gente projeta no outro, porque nós temos medo de fazer, e quando a gente vê o outro fazendo, a gente certamente sente uma inveja e começa a criticar o outro porque o outro fez aquilo, mas porque nós prendemos isso dentro de nós. O ser humano não vive a mesma realidade que o outro. Vamos voltar lá àquela questão do real, imaginário e simbólico. Cada um aqui, esse copo d'água. Tem pessoas que têm medo de copo d'água, porque olham para a água e veem, às vezes tem uma sensação de afogamento. Mas muitas pessoas olham para a água e pensam, olha a sede, olha a limpeza. Um objeto pode ter diversos significados, que é aquilo que a gente atribui a um símbolo. Então, a realidade de cada ser humano tem um significado diferente para cada um. Eu posso estar aqui vendo vocês, mas só que cada um de vocês que está me vendo está interpretando a fala minha da forma como você já construiu toda a sua realidade até os dias de hoje. Porque cada um teve a sua experiência, cada um teve a sua formação, cada um tem a sua construção de ideias. E por mais que às vezes você e outra pessoa sempre façam a mesma coisa, cada um vê aquele objeto de sentido diferente. O importante não é aquilo que fazemos de nós, mas o que nós fazemos do que os outros fazem de nós. Outra coisa importante, que nessa quarentena a gente evitar ficar pensando, ai, mas as pessoas pensam isso de mim, pensam isso daquilo, e fica remoendo isso dentro. Aproveita esse momento para você se libertar disso. As coisas que você faz, eu vou falar um pouco rasgado mesmo, peço desculpa a vocês, mas são vocês que pagam a conta de vocês. São vocês que constroem a vida. Volta, fala de novo. Onde que eu parei mesmo? Você falou que ia falar rasgado. Ah tá, eu vou falar um pouco rasgado. Até peço desculpas se algumas pessoas ficarem incomodadas. Mas todo mundo aqui, todo mundo que está aqui, faz um esforço danado para conseguir o que vocês têm hoje. Para ser o que cada um é hoje. Então não deixe que muitas vezes as opiniões e as críticas dos outros façam com que vocês desistam daquilo que vocês sonham. Não fiquem presos em críticas e comentários negativos das outras pessoas. Faça da sua vida aquilo que você acha melhor para você fazer. Se você quer fazer medicina, psicologia, engenharia, direito ou qualquer outra coisa, que é, na minha opinião, um dos momentos mais decisivos da sua vida, que você está saindo da adolescência,
que é o momento mais indecisivo da vida, né? Que você não sabe o que você faz, se você já é adulto, se você é criança. E você já tem que escolher qual que é o seu caminho futuro. A profissão que você vai trabalhar pro resto da vida. Pro resto da vida, pelos outros. O que você viveu em 20 anos, desenvolvendo o seu corpo e o seu mental, ali você tem que ter uma decisão que você viveu os outros 80. Então, para muitos é um momento difícil. E agora, em outras situações em que temos escolhas para fazer, não tenho medo. O que os outros vão pensar de mim? Não tenho medo disso. Faça aquilo que você se sinta bem, aquilo que você se sinta feliz. Não, você não precisa ser ecologicamente correto, 100%, mas também não precisa ser o monge no alto da montanha, que até foi um vídeo da Flávia Melissa que eu vi uma vez, que eu achei muito interessante. O que é ser espiritualizado? Você não precisa ser o monge do alto da montanha, até porque se só tivesse monges no alto da montanha, eu acho que nada fluiria. Mas se cada um fazer de si, da sua atividade, daquilo que você se sente feliz, levar a sua vibração para isso, o que você se sente bem, você automaticamente já começa a se tornar uma pessoa espiritualizada. Não adianta querer fazer o seu reflexo sorrir sem que você tenha um sorriso em seu interior. Essa é outra frase que muitas vezes a gente encontra nas redes sociais. Pessoas que estão sorrindo apenas para mostrar uma imagem, mas que lá dentro existe muito medo, existe muito trauma, existe situações que aquela pessoa viveu que aquela pessoa não tem coragem nem de colocar para fora. Então vamos pensar, o que realmente eu posso mostrar para as pessoas? Eu preciso mostrar tudo de negativo que eu sou? Não. Mas eu preciso mostrar uma positividade que na verdade eu não tenho, um sorriso que na verdade está abafando esse lado negativo meu para esconder isso com medo do julgamento dos outros. O que eu preciso fazer? Para alterar a nossa vibração, não podemos fingir que está tudo bem. Não podemos negar os nossos pensamentos, mas sim, sempre quando a gente perceber que esse pensamento está muito negativo, está me atrapalhando, você automaticamente criar isso para você já mudar naquele instante. Nem que seja, por exemplo, ai, que raiva que eu dou hoje. Opa, pensei negativo. Começa a fazer uma vibração na hora. Justamente para você pensar, Cristo Ramatiz me ajude, Ramal me dê assistência, que as coisas melhorem e tudo comece a fluir bem. E a minha raiva passe. São coisinhas assim que às vezes se torna algo automático e que muitas vezes a gente esquece que existem coisas que podemos fazer e está ao nosso alcance. Não podemos ficar presos em códigos ou telas e nos tornarmos, como mencionou também o filósofo Zygmunt Bauman, uma sociedade líquida, que é o que a gente vê muito hoje. E uma coisa que nos traz essa reflexão. Todos com essa quarentena estão voltando para si, para o seu interior. Literalmente, o interior da sua casa, com quem você vive, mas também o seu interior. Deixando de fazer tudo correndo, que a sociedade objetificou praticamente tudo, até as relações, e tudo, de repente, relacionar com outras pessoas se tornou algo importantíssimo. Tanto que a gente observou uma grande quantidade de postagens de grupos de conversa online. Muitas pessoas postando. Mas coisas que normalmente, se fosse no dia a dia, não viríamos. E não é apenas grupos de conversa online de trabalho, as pessoas que estão de home office, mas grupos de conversa de trabalho, não, grupos de conversa de pessoas que estão apenas batendo papo. Pessoas que não batiam papo há muito tempo. Então, essa quarentena nos faz entrar nessa reflexão também. Está permitindo que nos tornemos menos líquidos, que é a relação líquida, que é aquela relação fluida, né, que tudo passa rápido, e passemos a ser mais sólidos,
passemos a solidificar e valorizar nossas amizades, nossos parentes, tudo o que temos. Observem que todos estão valorizando tudo que está em sua volta. E olha que só temos 10 ou 15 dias de quarentena. Imagino que o final isso pode trazer de reflexão para a gente. Uma vez eu fui numa palestra do Mário Sérgio Cortella. Ele postou lá uma charge do Snoopy, que até essa aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. O Snoopy e o Charlie Brown sentados. E o Charlie Brown fala: Snoopy, algum dia nós vamos morrer. E o Snoopy, né, que sempre foi mais positivo, e tirando o Charlie Brown da sua negatividade, virou para ele e falou: mas todos os outros vamos viver. Ou seja, é o momento de deixarmos de pensar na morte e aproveitarmos o restante da vida que temos, não é? Todos nós sabemos que um dia vamos morrer, isto é óbvio, mas os outros dias que vamos estar vivos? Todos nós sabemos que estamos de quarentena. Ninguém sabe se vai pegar coronavírus ou não. Mas enquanto não pegar, para que ficar? Vou pegar coronavírus, sendo que a pessoa está presa dentro de casa, dentro do quarto, bate 5 cobertas com o ventilador e ar-condicionado ligado em cima e o Netflix ligado. E a pessoa morrendo de medo de pegar coronavírus, só se for por telepatia, alguma coisa assim. Certo? O que você vai fazer? Você, se cuidando, seguindo as orientações da OMS, você vai conseguir viver. Não precisa você se isolar dentro do quarto, se isolar da sua família. Ou seja, temos que ter esse cuidado. O se isolar, colocar dentro do quarto, é apenas para as pessoas que apresentarem sintomas, que os médicos recomendaram ficar isolados dentro do quarto, que foi confirmado o teste. Mas aquela pessoa que já quer se isolar automaticamente, com medo de se relacionar até com seus familiares que estão dentro de casa, vamos pensar sobre isso. Vamos lembrar que temos muitas coisas no mundo para vermos, vivermos e aprender. Aprender uns com os outros. Viu? Bom, então a todos, meu muito obrigado. E agora nós vamos começar a responder as dúvidas. A senhora quer falar alguma coisa sobre? Quer? Acho que pensamento positivo ajuda a gente em tudo. Muitas vezes a gente está passando uma fase muito ruim, como estamos atualmente, mesmo esse pensamento fica positivo. Pensa nisso, vai passar, vai tudo melhorar, vai mudar o mundo, nós vamos ter talvez um mundo melhor. Porque essa fase está a Terra toda passando por ele. E muitos ficam muito negativos, até adoecem. Pensa todo dia que tem um gripezinho, pensa que já está doente. Entendeu? Se dá um espirro, pensa que está doente. Se leva um tombo, pensa que está doente. Se houve uma coisa ruim, pensa que é para ela. Entendeu? Então a pessoa fica só no pensamento negativo. E não é importante. O importante é você pensar positivo e desejar que todo mundo pense positivo, que vai modificar o tempo que estamos passando. Só. Enquanto a Karen está vendo as perguntas, só para lembrar o pessoal, se alguém não visualizou no início do vídeo, nós estamos tentando gravar esse vídeo no YouTube. Depois vamos disponibilizar o link da minha página no YouTube. Eu criei uma página justamente para a gente poder passar essas reuniões para quem quiser continuar vendo depois, ou depois visualizar novamente. Mas a gente não sabe se a gente vai conseguir gravar, porque como mencionei na última reunião,
a gente não está em Belo Horizonte, a internet aqui não está nos ajudando muito, né? Eu acho que a internet que a gente está pegando aqui é a força das entidades para fazer essa live. É mais que 4G, é um monte de G, porque é um milagre a gente estar conseguindo fazer essa live, porque aqui a gente não está conseguindo quase pegar internet nenhuma. Taimara tá perguntando se você tem se você sabe de alguma técnica que anula o pensamento negativo. Ô Taimara, a melhor técnica que eu posso te falar que anula o pensamento negativo é a vibração. Se alguém que não é do grupo estiver assistindo, a vibração que a gente fala é como se fosse uma oração, um pedido, que é: Cristo Ramatiz me ajudem, Ramal me dê assistência. E completando a pergunta da Taimara, a forma como a gente faz a vibração, que a gente intenciona para aquilo que a gente quer, isso nos ajuda bastante. Como que eu faço para visualizar a pergunta toda? Peraí. Só um instantinho que eu estou... A gente está tentando ver como que visualiza a pergunta completa. Só um instante. Aqui, ó. Só clicar, só clicar. Peraí. Clica aqui na pergunta. Aí clica e aparece aqui embaixo. Tem uma área do João Ribeiro? Clarice Pereira está perguntando se é um resgate kármico para quem está trabalhando neste período tão difícil. Igual a mamãe falou na última na reunião da semana passada, é um resgate coletivo para todos no planeta, tanto para aqueles que estão trabalhando, né, nesse momento, profissionais de saúde, profissionais da farmácia, supermercado, garis, caminhoneiros, ou seja, são diversos profissionais que estão com essa missão de ajudar a não parar, porque são itens são lugares de necessidade, certo? E nós, os mercados, e são pessoas que a gente tem que fazer vibrações para elas, que elas precisam se fortalecer e se proteger para que continuem, certo? E até aproveito para já adiantar e agradecer a alguns médiums. A gente não tem a lista deles, mas os médiums que estão nos ajudando a continuar com o atendimento no grupo, que a maioria das atendentes são mais idosas, e alguns médiums mais novos de idade, sub-60, estão se prontificando a ir lá no grupo. E quem quiser e puder ajudar, né, pelo menos uns 2 ou 3 médios a estarem lá no grupo ajudando a continuar com esse tratamento, com as consultas, certo? Iria ajudar bastante. Que a farmácia continua funcionando normalmente. Isso, porque a farmácia continua funcionando normalmente. E o ramal atendendo online. E também a gente vai começar a fazer o atendimento dos grupos externos online. Depois, os médicos de grupos externos, se quiserem, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, certo? Peçam o seu representante para entrar em contato comigo, para a gente poder organizar para marcar as consultas no dia. Eu não consigo ler a pergunta toda. Clica nela. Peraí. Aqui, ó. Tá vendo as perguntas maiores? Pessoal, só um instante que a gente está tentando, que algumas perguntas maiores, elas não estamos conseguindo vê-las, viu? Então, se puderem fazer perguntas menores,
mais resumidas, vai ajudar bastante. Só um instante. Quer ver? Você quer virar a câmera para você e você responder? Peraí. Vamos ver aqui assim. É verdade que os médios do grupo estão mais protegidos? Sim, mas isso não evita que devemos Deixamos de tomar os cuidados. devemos deixar de tomar os cuidados. Tanto que vocês podem observar que dentro do grupo devemos tomar todos os cuidados necessários, certo? Devemos ter essa precaução, devemos ter essa higiene, passar álcool em gel, evitar lugares muito cheios, certo? Com excesso de pessoas, viu? O pessoal está perguntando sobre os remédios do grupo que ajudam a prevenir o coronavírus. Os remédios do grupo que ajudam a prevenir, até quem quiser pode ir lá no grupo, pedir o bilhete, certo? Que as entidades que estiverem atendendo lá presencialmente, elas estão receitando para todos os médiuns que estão pedindo. Lembrando que esses remédios são homeopáticos e o tratamento homeopático ajuda também juntamente com o tratamento alopático, ok? Não anula, né? Não anula, certo? É um complemento, viu? Tratamento complementar. Um tratamento complementar. A Luciana de São Paulo. Quem precisa trabalhar, como deve se proteger? E proteger a mente e os pensamentos. É igual a gente comentou aqui. A melhor técnica para a gente se proteger é a vibração. Mas você não tem que fazer só a vibração. Também é preciso você fazer o que a OMS está orientando. Tanto que lá no grupo estamos com álcool em gel, ou álcool 70, em todo lugar lá no grupo, para que as pessoas possam ficar passando, orientando a lavar as mãos, usar máscaras, ter aquele distanciamento de 2 metros entre as pessoas, certo? E sempre quem tiver que continuar trabalhando nesse período, como por exemplo a Luciana, que ela é farmacêutica, certo? Entre fazendo vibração, certo? Que as entidades vão te ajudar nesse momento, principalmente para que as coisas possam não te afetar. Como nós, a Tati Terenzi, como nós médicos que estamos trabalhando na linha de frente, podemos nos proteger espiritualmente? Fazendo vibração. Continuando fazendo vibração, Tatiana. Viu? Tanto os médicos, enfermeiros, todos os profissionais dos hospitais, certo? Médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, o pessoal da limpeza, de portaria, de cozinha, todo o pessoal do hospital, né? Seria bom que mantivesse um pensamento positivo para conseguir lidar melhor com essa situação e, no caso, os que são médios do grupo, ficar sempre fazendo vibração. Viu? Adriana Nunes está perguntando como lidar com a ansiedade nesse momento de isolamento. Ansiedade nesse momento de isolamento é uma coisa até que muito se está discutindo. Nós, como médios do grupo, além da vibração, para a gente evitar a ansiedade, a ociosidade nesse momento, é criar algumas atividades que você possa fazer para passar o tempo. Às vezes ler um livro, ver um filme, mas lembrando que são coisas que possam lhe completar, lhe fazer enriquecer de alguma forma. Às vezes você lê um livro, fazer uma meditação, uma vibração, certo? Pode te ajudar bastante nesse instante. Mas lembre sempre de tentar manter-se ocupada com coisas assim, do dia a dia que você pode fazer para se distrair e se cuidar, certo? A Ciara Alvarenga está perguntando se tem alguma previsão de quando essa quarentena vai acabar. Previsão, Ramão não passou.
Mas semana passada, né, ele colocou que isso tudo, essa pandemia deve durar mais ou menos uns 2 meses. Mais forte para ela. Mais forte. Vai abrandar. E a quarentena vai durar esses 2 meses? A quarentena deve durar esses 2 meses. Depois que os 2 meses passar, vai começar a diminuir, certo? Começar a ter menos contaminação, menos doentes, menos enfermos, e o governo vai começar a liberar para que as pessoas possam voltar a trabalhar, as empresas voltem a funcionar. Que até aproveito para lembrar todos os médicos para a gente fazer vibração, porque nesse momento a gente sabe que muitas empresas, tanto de grande porte quanto de pequeno porte, vão quebrar, certo? Então vamos fazer vibração para que isso não gere uma onda muito grande de recessão. As pessoas que desesperadas, procurar outra coisa para trabalhar. Repete. Para que as pessoas que por acaso perderam o emprego ou perderam o negócio não fiquem desesperadas, já pensar uma outra oportunidade, porque com isso também muitas oportunidades vão começar a aparecer e facilidades também, certo? A Maria Helena está perguntando se a recessão no Brasil vai ser muito grande. A recessão no Brasil vai ser muito grande? Ela já está muito grande. Ela já está muito grande. Vai durar muito tempo? Não, só esse período que ele falou. Ela já está muito grande, certo? Vai durar esse tempo, mas logo depois, quando começar a voltar, a ideia é que a economia também já comece a gerar. As indústrias. É como se fosse uma usina hidrelétrica. Quando a água está baixa, ela gera pouco, mas quando a água está alta, ela gera muito. Então, quando a maioria voltar a trabalhar, a ideia é que a economia volte a se aquecer a todo ritmo, todo vapor. A Thaís Assíria está perguntando se os fluidos continuam a serem recebidos nos horários que eram no grupo, se fizer concentração em casa. Tem gente que vai. Vocês não estão entendendo. Eu expliquei. Realmente está falando. E as pessoas que também recebem fluido. Os fluidos, aqueles que ocorriam às 8, às 10, às 12, os fluidos gerais, certo? Quem está à distância, eles estão, nesse momento que a gente pediu para fazer vibração, então vocês estão recebendo os fluidos normalmente, certo? As consultas com ramal estão sendo realizadas, o médium, o cliente chega lá para consultar, tem as entidades que estão lá presentes, certo? Os médicos que estão lá presentes para atender, e na sala do ramal para também ajudar no atendimento, e online, né, por chamada de vídeo, está a entidade ramal e a entidade Raul, que ajuda também no atendimento, e as pessoas que estão lá no grupo antes de começar o atendimento. O médico está dando, que é o Dr. Claudemir, eles estão dando fluido geral. Só que o fluido geral está sendo dado para quem estiver lá na parte da manhã, no máximo para 20 pessoas por vez no pátio, justamente para não dar aglomerações. A Ângela Costa está perguntando se os clientes que estão com a consulta em dia têm a mesma proteção que os médiums. Os clientes que têm a mesma, que estão com consulta em dia, têm a mesma proteção? Sim, todos têm. Agora, quanto antes eles procurem renovar coisa para poder se ajudar. Poder se ajudar. Porque eu sei. Tem quem está tomando remédio lá, tem alguma coisa. Então, continue tomando, porque o laboratório formal está dentro. Pediu para reforçar que quem está tomando algum medicamento, para não interromper, porque o medicamento ajuda a fortalecer, certo? Não só em questão ao
Covid, mas também questão a ansiedade, esse nervosismo, esse negativismo. A farmácia continua aberta nesse tempo todo. E já agradeço também aos médiuns da farmácia que estão ajudando a manter a farmácia do grupo aberta nesse tempo. Porque é um setor de necessidade básica. É um setor de necessidade básica, certo? E que sempre os médicos, clientes quiserem lá pegar os remédios que estejam com receita ou consulta em dia, podem ir lá e pegar e renovar os seus medicamentos. O Gilberto está perguntando qual o tempo ideal para fazermos vibração diariamente para o planeta e para a população em geral. Ô Gilberto, foi passado para fazermos no horário dimensional, certo? Que no caso aqui no Brasil é 4 da manhã e 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Nos outros países, se você tiver em outro fuso horário, outra localidade, só fazer o cálculo que coincida com esse horário aqui no Brasil. Viu? Falar sobre o copo d'água. E reforçar também o copo d'água, né? Todos os médios manterem o copo d'água na cabeceira da cama e ao acordar, antes de tomar, fazer a vibração. Certo? Então lembrando, os 3 momentos para fazer a vibração seriam as 4 horas da manhã, 4 horas da tarde e no momento de acordar, fazendo a vibração do copo d'água. E nesse momento também as entidades passam à noite e deixam ali a energia que você precisa. O pessoal está perguntando se o Bolsonaro tem uma proteção. Sim. E se ele vai conseguir continuar o mandato até o final. Igual. Muita gente está fazendo vibração para Se precisa fazer a vibração também. energia positiva. No grupo já pediu que todas as entidades que trabalham para mandar a energia para ele. Certo? E o esforço dele também é grande, porque muita gente não foi fazendo e acerta ele. No grupo, nós como médiuns, Ramal sempre pediu para a gente fazer vibrações para quem estiver lá à frente do Brasil. E uma das coisas que está fazendo com que o Bolsonaro tenha esses desequilíbrios são as cargas que ele está recebendo, certo? Então devemos fazer vibração para que ele, juntamente a toda a equipe, consigam manter um diálogo e levar o Brasil no caminho certo que precisa. Ele fez os médicos todos, nós temos pedido fazer. A mamãe está falando que as entidades estão protegendo. Que o Ramal está pedindo a todos os médios para fazer vibrações para que Bolsonaro e os ministros consigam conseguir levar o Brasil adiante e que também o impeachment nesse momento não prejudicaria mais ainda a economia local, certo? Que no momento que estamos focando no combate ao coronavírus, um outro problema iria fazer com que tudo se prejudicasse. A Angélica Maria está perguntando se a quarentena deve continuar ou não. Se o isolamento social deve continuar. A orientação que o Ramal está passando para todos é que a gente siga as orientações da OMS. Por quê? Igual no Brasil, uma coisa, o tamanho do Brasil é muito maior do que o tamanho da Itália, mas já está vendo que a forma de transmissão aqui no Brasil está sendo, ao mesmo tempo que o número está sendo maior, mas é claro, o número seria maior por causa da quantidade de população, mas a porcentagem de crescimento de contaminação a cada 3 dias, que nos outros lugares estava em torno de 33%, aqui no Brasil está um pouco menor. Então isso é positivo e que a gente consiga manter esse isolamento que está ajudando a conter um pouco essas contaminações, certo? E continuarmos com as vibrações para que todos possamos lidar melhor com toda essa situação, ok? Janete de Luca, estamos com os grupos externos fechados, o que fazer? Os grupos externos fechados, até foi uma das primeiras medidas da entidade Ramal para poder fechar os grupos externos, que como são grupos menores, então pedir a todos os médiuns para fazerem vibração, certo?
fazerem vibração, e também agora a gente abriu para que os grupos externos também pudessem fazer a consulta online. Então, Janete, caso você queira, depois você olha se você vai querer a consulta aí pro pessoal de Resende, certo? A Jurema também está em contato comigo, se você quiser olhar com ela, tá bom? Pra gente, caso vocês queiram atualizar as consultas. Só uma coisa de Resende. Resende. A Taimara está perguntando como evitar que a criança pequena em confinamento fique entediada. Ô Taimara, uma coisa eu vou te falar. Adulto que já não precisa fazer muita atividade, que já não é tão agitado, já é difícil conter. A Lisa, então, imagino que ela deve estar agitada para danar, querendo toda hora fazer alguma coisa, mas é bom sempre manter alguma distração para ela, algum brinquedo, algum filme, certo? Porque criança realmente é mais difícil deixar confinado, né? Mas tentar ver alguma distração, alguma brincadeira. Vai chegar um momento que você vai ficar um pouco cansado, certo? Eles perguntaram também sobre... Eu perdi a pergunta aqui, mas perguntaram sobre as crianças que nasceram no meio dessa pandemia, se elas estão sendo protegidas. Estão sendo protegidas. Estão perguntando se o grupo de Pompéu pode ficar aberto. A orientação do ramal é que todos os grupos externos fiquem fechados, independente de qual cidade, ok? Que essa é a orientação da OMS. No grupo de Belo Horizonte, continua aberto, mas com movimento bem reduzido, por causa da farmácia e por causa do atendimento com a entidade ramal. Mas fluido geral, fluido individual, projeção, massagem, tudo não está funcionando, ok? Acabaram as perguntas. Acabaram as perguntas. A senhora quer falar mais alguma coisa? Não, você fala isso, aquilo que você vai consultar. Quem tiver consulta vencida, vai consultar para os remédios. Eles não podem parar os remédios. Porque a farmácia continua aberta no horário que eles sabem. De manhã e à noite. E aqueles que ainda não consultaram, podem consultar e receber os remédios. O Ramon tem preocupação que eles não parem de tomar o remédio, também não precisa. Criar mais gente doente. Isso é importante. O que ela está pedindo é que os médiuns que estão com a consulta vencida, para irem consultar justamente para pegar novos remédios, para não se enfraquecerem, para continuar sempre se fortalecendo. Que os remédios do grupo nos ajudam a nos fortalecer, que é a homeopatia e a fitoterapia, nos ajuda a nos fortalecer o nosso campo de força, a nossa energia e nos deixar mais fortes, principalmente para lidar com toda essa situação que está acontecendo. Então, lembrem sempre de atualizar, ver se sua receita não está vencida, certo? E quem não esqueceu que a receita está vencida, tenta renovar também. Viu? O pessoal está perguntando aqui quantos juramentos é necessário para fazer os exercícios da apostila. Os exercícios da apostila já estão autorizados para os médiuns